O que eu queria mostrar para vocês são alguns dados, para finalizar, porque acho que eu estou nos 5 minutos agora, não é isso? Para finalizar. Essa tabela são cálculos do autor em cima de dados da Secretaria da Receita Federal. E são cálculos um pouco, não antigos, mas, quer dizer, foram feitos na virada do ano passado, quando a gente estava fazendo a avaliação técnica da execução do Plano Nacional de Educação. O que eu acho interessante a gente ver é o seguinte, olha. Então, por exemplo, olha a observação, os dados relativos aos municípios podem estar subestimados, especialmente no ano de 2005, na medida em que nem todos informaram o Tesouro Nacional suas despesas. Para o último ano, por exemplo, as estimativas foram realizadas a partir de uma base referente a 4.164 municípios, de um total de 5.560. Então, a gente pega as informações e projeta, né? Mas o que é uma coisa interessante de observar é o seguinte. A União tem uma participação relativamente estável, talvez até caindo um pouquinho, está vendo? Caindo um pouquinho. Como é que vai acontecer agora, de 2006 para diante? Essa tendência deve mudar. Por quê? Por causa do Fundeb, a complementação da União agora cresceu bastante. Então, possivelmente, esse percentual deve subir um pouco. Mas o que eu acho interessante é essa tendência aqui, olha. A participação percentual das despesas dos estados tem uma tendência declinante. Não se prendam aos números, só as tendências, né? Porque esses números são sujeitos a chuvas e trovoadas, mesmo porque são os municípios que informam. Né? São os governos estaduais, geralmente, e existe uma tendência de crescimento da participação dos municípios no financiamento da educação básica no Brasil. Isso é uma mudança interessante e importante. Né? E revela como essa parceria, né? É importante essa parceria. Isso tem a ver com o quê? Com a expansão da rede do ensino fundamental. Foi dito aqui que hoje os municípios são responsáveis pela maioria dos alunos do ensino fundamental e por aí vai. Né? Então, essa mudança é uma mudança de perfil interessante que revela uma maior descentralização do financiamento, né? O que é um resultado eficiente, de uma política eficaz. Né? E agora estabelece novas bases de negociação. Novas bases de negociação. Gasto público em educação em relação ao PIB. Esses números são mágicos. A última estimativa divulgada é de 4%. Nós não temos informação sobre o gasto privado. Né? Nós só temos informação consolidada sobre o gasto público. 4%. Isso é pouco? É muito. Bom, a União 0,7%, os estados 1,6%, estou pegando o último ano. O municipal 1,7%, 2004. Provavelmente 2005, 2006 não houve grandes alterações. Né? Grandes alterações. Quanto é que é o PIB do Brasil hoje? De 2006? 2 trilhões e 300 bilhões, não é isso? Se continuar 4%, significa que a despesa pública em educação deve estar por conta dos 90 bilhões, 96 bilhões. Não é isso? 96 bilhões. Se esse percentual continua, nós não temos essa informação ainda. E aqui, os níveis de ensino. Para chegar aos 4%, 0,4% educação infantil, 1,3% ensino fundamental de primeira a quarta, 1,1% de quinta a oitava, 0,5% no ensino médio, 0,8% no ensino superior, 4%. Esse percentual do ensino superior é absurdo? Como as pessoas dizem? Não, percentual do PIB não é absurdo. Esse valor aqui é suficiente? Só vou dar alguma reflexão aqui para vocês em cima de uns dados. Vocês já conhecem aquela publicação que sai todo ano da OECD, da Operação, OCDE em português, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico? Todo ano sai uma publicação Education at a Glance. Já saiu a de 2007, saiu o mês passado. Né? Vale a pena consultar. Education at a Glance. Pois é, eu vou pegar aqui, exatamente, estou pegando aqui. Eu vou fazer, tem vários países, posso fazer várias comparações, mas eu vou pegar, por exemplo, o Brasil e a Itália. Né? O Brasil e a Itália, que são países que têm mais ou menos o mesmo... A informação é sobre o gasto público. Né? É o gasto público. O Brasil,
consta como 4%, né, 3,9%, 4%, e a Itália como 4,4%. Então, algumas pessoas dizem, puxa, mas o Brasil já está com percentuais próximos de países da OCDE. Né? Muito bem. Agora vamos pegar a comparação no gasto por aluno naquele bendito dólar PPP. Né? Dólar PPP é aquele dólar que leva em conta a relação custo de vida, etc., e tal, dos países, de forma que pretende ser, digamos, um valor relativamente normalizado, né, para comparações internacionais. Olha aqui, ó. O valor per capita da chamada educação primária, né, no Brasil, isso tudo está lá nesse Education at a Glance, tá? 1.159 para 2004, é o último dado publicado em 2007. Né? 1.159. Na Itália, esse é o ano, sempre ano. Na Itália, 7.390. 7.390. Agora, se você pega na educação superior, no Brasil, 9.019. Você pega a Itália, 7.723. É uma situação interessante, né, que você tem o investimento na educação primária, digamos, 5 vezes menos. Né, e o investimento na educação superior é maior. Né, é maior. Não significa... Qual é a conclusão? Claro que não significa que nós vamos ter que... Porque esse recurso, por exemplo, esse investimento na educação superior, significa que nós temos aí não só a despesa do ensino, mas você tem a de pesquisa, você tem a de extensão, você tem a relação número de alunos por professor que pode ser aumentada, etc. e tal, quando na Itália provavelmente você tem um número de alunos na rede pública proporcionalmente maior do que nós temos no Brasil. Nós sabemos que a educação superior no Brasil é predominantemente atendida pela rede privada, não é isso? Enfim, existe uma série de fatores que podem aumentar a eficiência dos recursos aplicados na educação superior. Tem um imenso debate aí, deve ser pago, não deve ser pago, isso é uma outra questão, não vou entrar nesse debate agora. Mas, com certeza, o investimento na educação básica, sobretudo nos anos iniciais, é muito baixo. É muito baixo. Para nós dobrarmos isso, né? Para nós dobrarmos isso, nós precisaríamos sair de 4% para 7%. Para 7% do PIB, pelo menos. 4% para 7% do PIB. O que, obviamente, não se faz assim, né? Mas depende também, obviamente, da prioridade política que se dá à educação. Se se chega à conclusão de que a educação é uma base, efetivamente, uma base para o desenvolvimento econômico e social, né? E para muitos dos males que afligem a nossa sociedade, o mecanismo redistributivo, tal como o Fundeb apresenta, é importante. Melhorar a gestão dos recursos fechar os ralos por onde os recursos vão, sim. Consertar os desvios, né? Também. Mas certamente nós vamos precisar botar mais recursos. Né? Eu, pelo menos, acho que esses dados são muito eloquentes. E não significa apenas dizer, olha, vou tirar dinheiro daqui da educação superior, da educação básica, porque vai dar no máximo uns 3 bilhões ao ano. Nós precisamos de 23. De 20, pelo menos 20 a 23. Certo? Então não é essa a questão pura e simplesmente. Mas nós precisamos aumentar o investimento efetivamente. Qual é a melhor saída? Qual é a luta que a gente tem que ter? É calcular o custo para a educação de qualidade e batalhar em relação a isso. A quinta meta do Todos pela Educação sinaliza numa elevação, talvez não a elevação extrema, como eu acabei de colocar, mas aquela que foi considerada possível. Acho que 5 e pouco, né? 5, né? Seria já uma grande coisa, porque 1%, né? 1% do PIB significa o quê? 23 bilhões de reais a mais. Né? 23 bilhões de reais a mais. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Foi uma gentileza de vocês me ouvirem com essa paciência.